Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Deus esteja com cada um de vocês. Eu gostaria de, nesse momento, então, compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 4, apenas o versículo 7. Salmo de número 4, nós leremos apenas o versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Deus então colocou a alegria no coração do salmista, a alegria de fazer parte da família de Deus, a alegria de ter comunhão com o nosso Deus é muito maior do que a alegria e das coisas do mundo. Toda a fartura do mundo, tudo que não vem da parte de Deus, não pode nos dar tanta alegria de como a gente está na presença de Deus. Que Deus possa nos abençoar nesse momento de louvor. E eu gostaria nessa hora então estar orando, para que a gente possa colocar nossas vidas diante de Deus nessa hora. Pedir que Deus abençoe esse momento do culto, onde estaremos entoando louvores ao nome dEle, que o nome dEle seja glorificado e honrado em nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tem sido em nossas vidas, Pai. Obrigado por esse momento aqui, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de ler Tua palavra, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de poder entoar louvores ao Senhor. Que o Senhor venha dirigir esse momento, que o Senhor venha aceitar, Pai, esses nossos louvores que serão entoados, Pai, com singeleza de coração, Deus, mas com a vontade, Senhor, e o desejo de agradar ao Senhor a cada dia, Pai. Nos ajuda, Pai, que a nossa vida seja um louvor agradável ao Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, Deus. Amém, Senhor. O nosso primeiro cântico, então, vai falar que cria em mim, ó Deus, um puro coração, que esse possa ser o desejo do nosso coração, ter um coração puro diante de Deus, um coração que possa ser transformado a cada dia pela presença maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Vamos estar louvando nesse momento, então. Renova em mim
nosso Senhor. O nosso próximo canto, então, fala do desejo de voltar ao primeiro amor. Que Deus possa acender no nosso coração o desejo de a cada dia buscá-lo com mais força, com mais vontade, que Deus possa fazer brilhar nas nossas vidas a luz do Espírito dele, que Deus possa nos abençoar. E vamos mais uma vez então louvar ao nome desse Senhor maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O nosso último canto, então, é um pedido para que Deus venha reinar em nossas vidas. Reina em mim, Senhor Jesus, autor da redenção. Que isso possa ser também um desejo do nosso coração, que Cristo venha não somente ser o nosso Salvador, mas, acima de tudo, o Senhor sobre as nossas vidas. Autor da redenção.
Dando continuidade então ao nosso culto e também na nossa série de pregações na carta de Paulo aos Efésios, hoje eu gostaria então de compartilhar com os irmãos o capítulo 4, do versículo 17 ao 24. Efésios 4, de 17 ao 24, que diz assim a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão procedentes da verdade. O objetivo da caminhada cristã é chegarmos à maturidade espiritual, chegarmos ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como uma igreja que segue a Deus, precisa ser transformada diariamente pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo que atua em nossas vidas, para que então a gente possa fazer jus à palavra cristãos, que significa pequenos cristos. Como uma igreja que segue a Deus, então ela deve se comportar diante de uma sociedade que virou as costas para Deus, diante de um mundo que não reconhece o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja que segue, ela recebeu uma nova vida, uma nova natureza em Cristo Jesus. Então a gente precisa viver de uma maneira digna da nossa vocação. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu no versículo 1 desse capítulo 4, instruindo, rogando aos crentes em Éfeso para que eles vivam de uma maneira digna da vocação em que foram chamados em Cristo Jesus. Então ele está instruindo o povo a viver uma nova vida em Cristo, uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo e capacitada com os dons espirituais que Deus nos dá através do seu Santo Espírito que atua na nossa vida diariamente, nos capacitando e nos dando condições de viver essa nova vida. Lembrando que não há esse poder no ser humano de ser transformado. Apenas o poder do Espírito Santo é capaz de transformar o nosso coração. E nós fomos transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. A igreja que segue os crentes em Éfeso e a nossa vida também foi transformada pelo poder do Espírito Santo agindo em nosso coração. Então agora a nossa vida vai demonstrar esse poder, vai demonstrar o que Cristo fez por nós então. Então nós, como uma igreja que segue, precisamos viver uma nova vida, uma vida transformada, uma vida que vai expressar o senhorio de Cristo em nós. E é sobre isso então que eu gostaria de conversar com vocês nessa hora, sobre a nova vida da igreja que segue. Baseada então nesse texto que nós lemos de Efésios capítulo 4, de 17 ao 24, a nova vida da igreja que segue, ela é marcada, em primeiro lugar, pelo abandono completo da velha maneira de viver. Acompanhe comigo o que o apóstolo Paulo diz no versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. É interessante porque a igreja em Éfeso era composta em sua grande maioria por gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Mas Cristo, ele derruba esse muro de inimizade, fazendo então de judeus e gentios um único povo. Tanto é que agora o apóstolo Paulo vai considerá-los como povo
de Deus. Então Paulo vai instruir aqueles crentes em Éfeso a não mais viverem como eles viviam anteriormente, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de serem alcançados pelo Evangelho. E como é que essas pessoas que não conhecem o Evangelho vivem? E como é que vivem os gentios? Ele vai dizer para nós, em primeiro lugar, que os gentios, aqueles que não são alcançados por Cristo, eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. Ou seja, todo conhecimento que não está de acordo com a vontade de Deus, ele é inútil e é apenas vaidade. Salomão vai dizer que tudo é vaidade. Todo conhecimento, todo pensamento que não leva em conta as coisas de Deus, ele é inútil, não tem serventia nenhuma. Não adianta tanta intelectualidade, tanto conhecimento, se nós não reconhecemos o senhorio de Deus em nossas vidas. Então, todo conhecimento longe da vontade de Deus, que não leva em conta as coisas de Deus, ele é inútil. E é interessante como as pessoas hoje têm vivido nessa vaidade de pensamentos, tantos intelectuais que consideram os cristãos como pessoas atrasadas, pessoas que não têm conhecimento, quando na verdade é o contrário. Do que adianta ter tanto conhecimento e não ter sido alcançado por Deus? O que vai ser desse nosso conhecimento se não for usado em prol do reino de Deus, em prol das coisas de Deus? Tudo que existe no mundo, o objetivo é agradar e glorificar a Deus. Então tudo que está fora desse projeto, tudo que está fora desse plano de Deus é vaidade e não tem utilidade nenhuma. Então os gentios eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. Vivem achando que Deus não existe, vivem achando que a maneira como eles vivem é a certa. Se acham muito espertos, se acham muito intelectuais e não precisam de Deus. E isso é inútil de acordo com a palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai continuar dizendo também que além deles viverem nesses pensamentos vaidosos que nada agrega, eles também têm o seu conhecimento obscurecido por estarem alheio à vontade de Deus. Então, toda pessoa que não é nascida de novo, que não foi alcançada por Cristo, ela tem o seu entendimento obscurecido, ela não consegue por si só chegar à compreensão das coisas espirituais, das coisas que dizem respeito ao reino de Deus. É interessante, eu falo isso por mim, antes de conhecer a palavra de Deus, não tinha nenhum entendimento a respeito das coisas espirituais, não tinha noção do que era a salvação, do que era as coisas que dizem respeito ao reino dos céus. E é assim todo aquele que vive longe da vontade de Deus, não tem compreensão das coisas de Deus, não tem compreensão do mundo espiritual. A gente não consegue discernir as coisas de Deus. O nosso entendimento, então, ele está obscurecido por causa do pecado. Então, Cristo, ele tira a venda dos nossos olhos e nós, então, temos o nosso entendimento clareado. A gente consegue compreender a vontade de Deus. E esse é o milagre maravilhoso que Cristo faz nas nossas vidas. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Eu vim de um contexto de drogas, um contexto longe da vontade de Deus, e eu ouço muito isso. As pessoas fazem tudo de errado, agora vão para a igreja e se dizem salvas, e agora tem uma nova vida. Mas é isso mesmo que Cristo faz. Ele renova o nosso entendimento, ele tira a venda que o pecado coloca em nós e a gente começa então a compreender as coisas do reino, as coisas que dizem respeito a Cristo, as coisas que dizem respeito então a Deus. E o texto então continua dizendo que esse obscurecimento do entendimento, ele acontece porque eles vivem uma vida longe da vontade de Deus, eles estão alheios à vida de Deus, eles também têm o seu coração duro e se tornam insensíveis. Essa é a realidade de todo aquele que vive longe da vontade de Deus. Esse é o modo de vida que as pessoas que não conhecem a Cristo vivem. Na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidas de entendimento, alheias à vida de Deus, não levam em consideração as coisas que dizem respeito a Deus e ao reino de Deus.
elas vivem então com o coração duro, insensíveis a tudo que se diz respeito a Deus. Então esse é o procedimento daquele que vive longe da vontade de Deus. Esse é o modo de vida que os gentios vivem e esse é o modo de vida que a igreja não deve imitar. O texto vai continuar dizendo que se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A impureza sexual é a marca dos nossos dias. Fidelidade conjugal, ser marido de uma só mulher, isso não está na moda hoje em dia. A cultura dos nossos dias é que o homem tem que ter várias mulheres e a mulher tem que ter vários homens, homem com homens, mulheres com mulheres, cometendo toda sorte de impureza sexual. E esse é o padrão que o mundo elogia, esse é o padrão que nós vemos nas novelas, nos filmes, nas séries, totalmente desenfreado, um desejo desenfreado, se entregando a toda sorte de impureza, com avidez, com desejo forte de cometer tudo aquilo que a Bíblia condena. Essa é a realidade daqueles que vivem longe da vontade de Deus, mas esse não tem que ser o procedimento da igreja. Tem que haver santidade e pureza na vida da igreja que segue, porque ela tem uma nova vida em Cristo. Então a gente tem que fugir dessas coisas, fugir desse modelo que o mundo tenta impor a todo custo para que a gente viva dessa maneira, e isso não está de acordo com a vontade de Deus. Cristo nos chama para a santidade, Cristo nos chama para a pureza, para purificarmos os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso entendimento. Então a gente não deve viver dessa maneira, cometendo impureza sexual, cometendo toda sorte de pecados que ofendem o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é essa maneira que a igreja que tem uma nova vida vive. Muito pelo contrário. Já que ela recebeu uma nova vida, já que ela tem uma nova vida em Cristo, ela deixa para trás, ela abandona totalmente, completamente a velha maneira de viver, e agora ela consegue então viver de maneira diferente. E aí então está o nosso segundo ponto, que a nova vida da igreja que segue, ela é marcada pela nova identidade em Cristo. Há um rompimento com o velho homem, há um rompimento com tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, há um rompimento com a velha maneira de viver que nós tínhamos antes de sermos alcançados por Cristo. Acompanhe comigo no versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, ou seja, não foi dessa maneira de viver dissoluta, longe da vontade de Deus. Não foi isso que os crentes em Éfeso aprenderam de Cristo. É interessante que eles aprenderam a Cristo, não simplesmente aprender de Cristo, mas a vida deles de comunhão com Cristo instruiu eles a viverem de maneira diferente daquilo que eles viviam antes. Não foi dessa maneira que nós conhecemos a Cristo. Não foi dessa maneira que nós recebemos o Evangelho. O Evangelho é uma nova vida, é uma novidade de vida. É uma mensagem que nos dá esperança, que nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Então não foi dessa maneira que os cristãos em Éfeso e nem nós aprendemos a respeito de Cristo. Não foi isso que nós ouvimos, nem foi nisso que nós fomos instruídos. Muito pelo contrário, em Cristo nós temos uma nova identidade, nós somos uma nova criatura em Cristo, porque os crentes em Éfeso eles foram instruídos segundo a verdade em Jesus, ou seja, na maneira como Cristo viveu aqui na terra, em toda a verdade, todo o procedimento correto. Cristo é a perfeita varonilidade, ele é o homem perfeito. Então os crentes em Éfeso eles foram instruídos a viverem como Cristo viveu aqui na terra, e é o desafio para que nós também vivamos essa nova vida, tendo uma nova identidade em Cristo. O versículo 22 vai dizer, no sentido de que quanto ao trato passado, quanto à antiga maneira de viver, a maneira como a gente procedia antes de conhecer a Cristo, é preciso ser despojado, ou seja, a ideia de tirar uma roupa, de tirar aquela veste suja, aquela veste corrompida pelo pecado,
É preciso ser jogada fora aquela maneira velha de se viver, aquela maneira pecaminosa, entregue a toda sorte de pecado. Ela não mais faz parte da vida da igreja que segue, porque o cristão que nasceu de novo, ele é uma nova criatura em Cristo e ele tem uma nova identidade em Cristo. Então despojeis do velho homem que se corrompe segundo o engano, segundo o entendimento que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Então é preciso tirar essa velha vida, jogar essa roupa de impureza, essa roupa de pecado fora. Além de jogar essa roupa fora, de tirar essa roupa do pecado, o texto vai nos instruir então, de acordo com essa nossa nova identidade em Cristo, a renovar o nosso entendimento. É a ideia lá de Romanos 12, 1 e 2, né? Não vos conformar com esse século, mas renovar o entendimento. Isso é algo que nós precisamos como igreja fazer, transformar o nosso entendimento, pedir para que Deus transforme o nosso entendimento da maneira como nós enxergamos a vida. Então é preciso se despojar desse velho homem que se corrompe segundo o engano do pecado. E agora então o texto vai nos instruir no versículo 24, acompanhe comigo. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a nova identidade que temos em Cristo, ela lança fora a velha natureza e ela nos dá então uma nova vida. A ideia de tirar a roupa velha e agora então colocar uma roupa nova, uma roupa de santidade, uma roupa de pureza. Então quando ele fala em justiça, da ideia então dos 10 mandamentos, a segunda parte da tábua, que é o nosso relacionamento uns com os outros. Então a retidão é o nosso relacionamento com Deus. Esse é o novo proceder cristão, viver de maneira honrosa, honrando nossos irmãos e uma vida reta diante de Deus. Essa é a vida, essa é a nova identidade que nós temos em Cristo. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida digna da vocação em que fomos chamados, uma vida de santidade, abandonando toda aquela prática antiga, abandonando tudo aquilo que feria a vontade de Deus, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, e que Deus nos ajude então a vivermos essa nova identidade em Cristo, que possamos ser revestidos do novo homem, procedentes da verdade que está em Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Estamos chegando então ao final do nosso culto. Eu peço que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que dê uma boa semana abençoada na presença deles. Eu gostaria então de nessa hora estar orando e assim então encerrando o nosso culto. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra lida, Pai, explicada nessa hora. Que o Senhor possa, Pai, nos ajudar, Deus, a viver uma nova vida em Ti, Senhor. A viver uma nova natureza, Pai, em Cristo Jesus, Senhor. Nos ajuda, Pai, a lançar fora, Pai, todo o velho procedimento, Pai. E nos ajuda mesmo, Pai, a nos revestir com essa nossa nova identidade em Cristo Jesus, Deus. Nos ajuda, Pai, a crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, Pai. Fica conosco, nos abençoando e nos guardando, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.